Uma para cada, por favor. Bom dia, Juninho, Vitor Pimenta. Juninho, o quão a derrota no Clássico para o Vila Nova pode abalar o elenco do Goiás, pensando nesses 2 próximos jogos em casa pelo Brasileirão? Bom dia, Vitor. Cara, uma derrota que nos machuca, né? Uma derrota no Clássico, a gente sabe o que significa isso, né? Pro clube, principalmente pro nosso torcedor também, da rivalidade que tem, né? A rivalidade já começa dentro de casa, né? Escola, trabalho, né? Arquibancadas. Então a gente sabe, né, do peso que se tem um clássico, né? E a derrota dói, machuca, né? É difícil você digerir ela, né? Mas a gente tem uma semana, né, para tirar isso para fora e para poder seguir, né? Seguir no nosso objetivo, né? Que é colocar o Goiás na Série A, né? E eu acredito muito que essa derrota, se a gente pegar, né, ela como exemplo, dificilmente a gente vai ter problema na questão do acesso, né? Eu costumo falar mais que o que mais incomoda, às vezes, nas derrotas é a postura, né? Então, assim, eu acho que não foi uma postura, né, boa, né? Eu estava lá, eu vi. Só que a gente já conversou sobre isso no início da semana, na segunda-feira. Todo mundo falou um pouquinho, né, daquilo que poderia ter feito melhor, né? E o bom é que a gente não tenha novamente essas conversas, né, daquilo que poderia ter sido feito, né? Então é a gente concentrar para ser feito, né, aquilo que a gente realmente treina para executar da melhor forma possível, né? Então, respondendo bem a sua pergunta, acredito que se a gente tiver uma postura melhor, não vai abalar em nada, né? A gente vai seguir, como eu falei, a gente vai ter que seguir convivendo com esse sentimento amargo que é de não dar para o torcedor nessa vitória no Clássico esse ano. Juninho, bom dia. Caio Munif, Rádio Bandeirantes, PUC TV. Na sua resposta para o Pimenta, você cita a questão da postura. É até complicado te perguntar do Clássico, você não estava dentro do campo, mas você estava lá, você acompanhou o jogo. Por que então o Goiás teve essa dificuldade na postura? Não só nesse Clássico, mas naquela oscilação, até na sua última coletiva, você citou isso também, né? Que a postura vinha sendo algo que o Goiás precisava ter uma atenção maior. Por que está tendo essa oscilação na postura nesses jogos do Goiás? Bom dia, cara. Quando eu falo de postura, né, eu não estou falando aqui que tá tudo ruim, mas eu acho que a gente pode melhorar, né, a nossa postura. Eu acho que o Clássico em si, assim, com 30 segundos, uma semana que a gente tinha, né, trabalhado uma estratégia, acabou, assim, perdendo boa parte da semana naquilo que a gente projetava para o jogo, né? Então, assim, uma desatenção no início do jogo nos causou um prejuízo grande no Clássico, né? Porque aí a gente começou a ter um jogo de posse, né? Que não é bem o jogo nosso, né? Não sei se você pode falar, eu acho que nem tem como falar o jogo que a gente teve mais de 70% de posse de bola, né? E foi esse jogo, né? Acabou que sendo o Clássico assim, a gente com posse de bola. E o número de finalizações acabou meio que quase igual ali, mesmo com a gente com grande posse de bola. Então não foi uma posse de bola agressiva, né? Então são essas posturas. Eu acho que a nossa postura, ela depende muito da nossa atenção, da nossa concentração. Quando se tem algo, quando você entra desatento, desconcentrado um pouquinho, você sofre, aí é difícil. Então, assim, a gente não pode oscilar, né? A gente, nesse campeonato, se eu não me engano, a gente ficou fora do G4 em 3 oportunidades, né, se eu não me engano. Então isso demonstra também que a gente não tá tudo ruim, né? Só que é como eu falei aqui, a derrota no Clássico, ela traz um peso, né? Só que a nossa equipe é uma equipe experiente e tudo, a gente sabe controlar as situações, por mais que causa dor, né? Como eu falei, a gente vai ter que aprender a conviver com isso, né? Então a gente vai conviver, né? Vai trabalhar, vai dar, né, se Deus quiser, esse acesso pro clube, né, vai brigar pelo título, sim, né? A gente sabe, a gente tem brigado aí com o Curitiba, a gente até semana passada éramos líder da competição, né? Então é isso, é como eu falei, as coisas às vezes na nossa vida servem para nos fazer crescer. Eu poderia muito bem aqui falar para vocês hoje, tentar massagear o nosso ego. Ah, mas a gente teve 70% de bola, não sei o que, isso aqui não. É o momento da gente assumir mesmo que a gente precisa ser melhor, melhorar pelo objetivo que a gente quer. Então, assim, é entender que nesse momento não é massagear o nosso ego.
é pegar para crescer, é trazer palavras para a gente nos confrontar aqui, situações, ver no vídeo que deixou de ser feito, para trazer melhor e para causar impacto em nós mesmos, em uma atuação melhor. Então é isso, a nossa postura ela tem sempre que melhorar, sempre. Né? Eu acho que é uma boa oportunidade. Não queria estar falando isso, mas né, nessa derrota doída, pode ser que seja uma boa oportunidade para a gente despertar, vamos dizer assim, né? Fazer retomar, né, algumas coisinhas que a gente está deixando faltar. Bom dia, Juninho. Sou Alexandre Popular. Eu sei que a derrota tem um impacto, você comentou sobre isso, mas pensando na sequência, queria entender de você se o Goiás não pode abrir mão dos 6 pontos no microfone. Desculpa, vou repetir. Eu sei que a derrota tem um impacto, você já comentou sobre isso. Queria entender de você se na sequência são 2 jogos contra times que estão brigando para não cair. Eu sei que o Goiás não vai entrar de qualquer jeito para ganhar esses jogos, mas o Goiás não acabou a rodada, apesar da derrota, ele acabou a rodada com uma boa vantagem para o 5º colocado, são 7 pontos. Eu queria entender de você se esses 2 próximos jogos, o Goiás não pode abrir mão de conquistar 6 pontos. Vocês entendem que vencer esses 2 jogos é importante não só para manter essa vantagem, mas para tirar qualquer desconfiança que o clássico pode trazer? Sim, eu concordo com você. Eu acho que o que vai amenizar um pouquinho tudo isso são vitórias, são boas atuações, né? Então isso aproxima o nosso torcedor, traz novamente a confiança. A gente tem 2 oportunidades agora dentro de casa, né? De mostrar nossa força, né? De mostrar para o nosso torcedor que a gente está focado no objetivo que é subir, quer ser campeão. Então é isso, nada... Você tem que seguir de alguma forma na sua vida, né? Seja vitória ou com derrota, né? No outro dia você tem que acordar e muitas das vezes você escolhe como você vai seguir, né? Então a gente tem que escolher nesse momento como a gente vai seguir. Como que é? A gente vai pegar esse peso todo para nos destabilizar e para trazer dificuldade ou não? A gente vamos levantar a cabeça, vamos retomar, vamos entender que de 22 rodadas no campeonato, a gente está fora apenas de 3 do G4 e a gente tem feito coisas boas, coisas positivas, então a gente tem que seguir, levantar a cabeça, né, saber conviver com situações, que não é só no futebol, na nossa vida também, aprender com as lições e nos fazer pessoas melhores, jogadores melhores, profissionais melhores. Então é isso, a gente tem uma baita oportunidade agora, 2 jogos em casa, jogos difíceis, a gente sabe da tradição do América, da força do América, por mais que está passando uma situação difícil. Eu estava lá até ano passado, eu sei como que é. Do respeito que se tem também pelo América na Série B, né? Um clube que sempre briga, né, para subir. Esse ano está tendo dificuldade. Só que a gente sabe que qualquer bobeira é uma oportunidade para o adversário crescer no jogo e na competição também. Então vai ser 2 jogos, como você falou, de equipes que nesse momento está brigando na parte de baixo. Só que no campeonato, se você olhar o histórico recente aí, não está tendo jogo fácil. Você vê times aí que estão brigando lá embaixo e na casa do adversário forte que está dentro do G4 ganhando jogos. Então não tem jogo fácil, é jogo difícil, é concentração máxima, é trabalhar durante a semana forte mesmo para a gente poder colher coisas boas. Né? É tão fácil quando a gente treina para ser algo e consegue ser no jogo, as coisas começam a acontecer de uma forma melhor. A gente evita ter surpresas, né? Então, assim, o foco principal é esse. Quando a gente treina para ser algo, chegar no dia do jogo, tentar de todas as formas ser aquilo que a gente está treinado para ser. Quando a gente não é, tem muita dificuldade. Então é isso. Juninho, Marco Tirei do Placar Esportivo, eu queria saber de você que é um jogador tão intenso e que se apresenta muito bem, seja no campo ou fora dele também falando, como foi para você pessoalmente estar suspenso nesse jogo, nesse grande jogo, como você se sentiu querendo, né, estar lá dentro de campo para ajudar seus companheiros? Cara, eu procurei, né, sofrer em casa, né, aqui eu chegava na mesma empolgação, animação para todos, só que em casa eu sofria, porque eu sei, né, o que vale o jogo, né, e quem não quer jogar um jogo desse, né, quem quer ficar de fora. Então, assim, em casa eu sofri muito, né? Com a minha esposa ali, conversando, tudo. Mas aqui, cara, eu fazia questão de animar todo mundo, de dar força para todo mundo, de demonstrar para eles que eu estava mais confiante no grupo, em quem ia entrar ali, do que da minha própria falta nesse jogo.
né? Foi difícil, é difícil ficar fora de um jogo, né? A gente sabe da importância que a gente tem, né? Da liderança, tudo. Por isso que eu fiz questão também de estar junto com o grupo, de ir lá, né? E é ruim ficar de fora. É ruim demais. Quando eu tomei o amarelo ali, já no jogo, já o filme começou a passar tudo, né? Ali ficar fora do clássico, de um jogo aí para a torcida que tem muito peso, para nós também, jogadores. É sempre difícil ficar fora de jogo, né? De qualquer jogo. O jogador, ele quer jogar todos os jogos. Por mais que às vezes o jogador vem cá e reclama, a sequência está muito intensa, está tendo jogo 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Mas, sendo sincero para você, o jogador gosta. O jogador, ele gosta de jogar, gosta de estar em campo, por mais que tenha um desgaste e tudo. Né? Falando por mim, é bom jogar, é bom estar ali. É a nossa profissão, né? Esse ambiente que eu tento viver da melhor forma possível, com maior intensidade. Então é isso, cara. Sofri por não poder participar, mas aqui eu tentava tirar isso de lado, dar força para quem ia jogar, mas foi isso. Foi uma semana boa de trabalho, semana passada, mas infelizmente a gente não conseguiu concretizar a semana no jogo e a gente perdeu, né? Mais uma vez, mais um clássico. Mas é seguir, né? Agora é seguir com essa dor. Fala, Juninho. Vitor Hugo, do Globo Esporte, tudo bem? Queria que você me falasse como é para você voltar justamente, né, como é a ironia, né, do destino. Você voltar justamente numa partida contra o América, clube que você tem um grande carinho, deu para ver pela forma como você falou, usou as palavras. Queria que você falasse também sobre o carinho de lá para com você também, né? A gente pode dizer que você é ídolo do América Mineiro, a torcida lá tem esse carinho nesse nível por você, assim? Cara, eu fiquei 8 anos, né, no clube, no América. 8 anos, 9 anos, se eu não me engano, 8 temporadas. Né, 400, se eu não me engano, e 39 jogos. Né, sou o jogador com mais jogo no clube, tudo. Então é lógico que não tem como você não carregar um sentimento. Né, um sentimento pelo clube. Como eu falei, quando a gente decide viver intensamente tudo na vida, tanto tudo vai te trazer um sentimento. Né? Hoje eu estou no Goiás, como eu falei para você, eu vivo aqui intensamente. Com certeza, quando eu sair daqui, vai ter um lugar no meu coração, pela forma que eu decidi viver aqui também. Né? Então, eu carrego o América no meu coração, por tudo que me proporcionou viver na minha vida profissional. Né? Não me considero ídolo lá, não me considero, eu tenho uma marca lá, né, que é a de mais jogos pelo clube, mas ídolo eu não me considero também, eu não carrego esse negócio comigo. É bom você ganhar coisas pelo clube, tudo, mas a maioria delas eu acho que é vaidade, eu acho que sempre alguém vai ser maior que você, né? Eu torço para que amanhã alguém bata a marca que eu tenho lá, porque eu tenho certeza que se alguém bater a marca, vai estar fazendo algo bom para o clube também, vai ser de alguma forma uma história positiva. Então eu desejo tudo de melhor pro América sempre, vou desejar tudo de melhor para ele, por tudo que me proporcionou. Tem pessoas que eu amo muito lá, que eu gosto, que me ensinou na minha vida, que me ensinou, que me mostrou como é ser um líder, né, que colaborou com o meu crescimento também. Né, então vivi intensamente o que tinha que viver lá. Né, vivi, não arrependo de nada, me entreguei muito. Né, sei que de alguma forma tinha momentos que entristeci pessoas, alegrei pessoas, e são resultados, né, da nossa vida também. Mas hoje eu estou no Goiás, né, é bom sempre enfrentar, né, que você vai ver amigos, tudo. Hoje eu estou no Goiás, eu dou o meu melhor pelo Goiás. No sábado vou dar o meu máximo, vou me entregar da melhor forma possível. Né, e não porque eu vou jogar contra o meu ex-clube, não, porque hoje o Goiás me abriu as portas para que o Juninho demonstrasse para todos o futebol. Né? Então, assim, vou me entregar da melhor forma possível e a maior inspiração disso tudo é pelo Goiás. Então, vou entrar sábado para fazer o melhor pelo clube, né? Jogando contra o América. Vou me dedicar totalmente para que o Goiás consiga sair vitorioso, porque a gente precisa muito retomar nossa caminhada da vitória, né? Porque a gente precisa desse acesso esse ano. Juninho, antes de fazer a pergunta, quero te parabenizar, porque você deu entrevista há pouco tempo, e eu estou aqui tem 25 anos fazendo pergunta para jogador do Goiás. A gente sabe o jogador que aparece na hora boa e o jogador que aparece na hora ruim. E você está aqui
para explicar uma situação que você nem viveu, porque você não estava em campo no jogo contra o Vila Nova. Isso dito, o Goiás tem 41 pontos, inclusive um ponto atrás do Curitiba, e tem 8 pontos a mais do que o time que ele perdeu no sábado, que foi o Vila Nova. Em cima disso, a classificação do Goiás para a Série A, que é o que mais importa, está com um caminho bem andado. Esse caminho pode se desviar pelo fato de que o Goiás perdeu para o Vila Nova com relação ao apoio do torcedor. Você acha que esse jogo contra o América Mineiro, principalmente no início ali, que o torcedor está chateado, vai ser fundamental para que vocês possam vencer o América e continuar uma sequência? E você acha que realmente vai ter esse clima ruim, principalmente no início da partida? Eu queria que você analisasse o América, já que você saiu de lá, você deve conhecer, né, muito o que está acontecendo também nessa temporada lá. Primeiro, né, como você iniciou sua conversa, a gente às vezes faz questão de vir aqui porque o recado, é lógico que é para vocês tudo, mas ele é repassado para o nosso torcedor. Acaba que vocês estão sendo uma ponte, né? Então eu estou aqui hoje para falar com o nosso torcedor, né? E você já citou o nosso torcedor, e eu não posso vir aqui e cobrar nada do nosso torcedor. Pelo contrário, eu tenho que vir aqui hoje e, antes de tudo, de alguma forma pedir desculpa para o nosso torcedor pela postura, né? Porque a gente sabe que não representou, né, da forma que tinha que representar em um clássico, né? E é difícil para nós também. Então, assim, para o torcedor eu não tenho nada que cobrar. Eu sabia, né? A gente já sabia que esse jogo seria um jogo chave de realmente selar uma aproximação perfeita, vamos dizer assim, com o nosso torcedor. O clássico, como eu falei, o clássico ele tem poder de fazer várias coisas. O clássico, no momento ruim, ele transforma situações. Ele é capaz de fazer coisas que ninguém consegue, de alcançar o que a gente às vezes não consegue. O clássico, ele é capaz de fazer isso, né? Uma vitória nele, né? Como também, dando errado, ele começa a tentar desviar as coisas. Se a gente não tiver concentrado no objetivo, a gente é levado por essas situações. Então, assim, a chateação do torcedor é normal. Eu não posso falar, torcedor, não fica chateado não, nos apoie não. Torcedor, eu queria do fundo do coração que vocês acreditassem em nós. A única coisa que eu peço é que continue acreditando. A sua insatisfação tem que haver, como é o nosso sentimento hoje de insatisfação, né? A gente também está triste, né? Eu jamais vou comparar o meu sentimento com o torcedor, porque o torcedor está mais sempre do que eu, vivendo o clube, né? Então eu sei que o peso é maior, como eu falei aqui, a rivalidade é em casa, a chacota é em casa, é no trabalho, é na escola, então tem tudo isso. É como eu falei, o clássico, ele, nossa, é capaz de fazer várias coisas. Então o primeiro ponto é esse, né? E a gente só vai conseguir realmente retomar essa confiança, talvez essa reaproximação do nosso torcedor, com postura que ele se sentir representado, né? O torcedor, ele gosta de ver um coração dentro de campo. Quando o cara tá... ninguém gosta de perder, mas quando você perde ali, expondo o seu melhor e o seu coração, você se entrega. Eu cansei de perder jogos e sair aplaudido, como também de perder jogos e sair vaiado, porque pela atitude, pela postura também, né? Então, assim, o objetivo principal que eu aprendi durante esse futebol aí é que quando você se entrega, você consegue transformar o sentimento seu para postura. O torcedor, por mais que às vezes falta na técnica, o torcedor, ele reconhece. Então é isso, é a gente entender isso, né? É a gente entender também o lugar que a gente está, né? O que a gente vive, o que as coisas representam. Eu acho que é importante a gente saber de tudo isso para que a gente representa bem a camisa que a gente coloca no nosso corpo, né? Porque o futebol, hoje em dia, ele acaba ele fica um negócio muito automático, ele acabou sendo um mercado, vamos dizer assim, empresarial. Então é muita coisa, não sei se eu posso falar superficial, você vai, veste a camisa, entre campos, sai, vai para sua casa, né? Parece que vai se perdendo o sentimento pela coisa, né? E eu acho que o mais legal, o mais importante do futebol é o sentimento, é o coração, né? E quando você encontra pessoas que têm isso no clube, cara, é tão bom você viver isso, você tá ali com pessoas que, poxa, essa pessoa tá aqui não sei quanto tempo, olha lá, numa vitória, nossa, ela tá chorando dentro do vestiário, ela tá se entristecendo na hora da derrota, você vê o sentimento verdadeiro dela. Então é bom quando você sente isso, né? Porque a gente é humano também. Então, assim, a gente tem que carregar isso, esse sentimento, porque
Por mais que é um sonho nosso, pro torcedor também, ele também seria um sonho ele estar no nosso lugar, né? Ele defender as cores daquilo que ele tanto ama. Então, hoje eu defendo as cores de algo que milhares de pessoas amam. Então, o que eu tenho feito com isso? Né? Então, é mais ou menos a situação. Né? A gente tem que seguir como eu falei, e a gente, a partir de hoje, tudo que eu falar aqui, já não tem muita credibilidade para o torcedor, se não vir acompanhado com atitude diferente. Eu vou vir, a nossa postura no sábado ela vai ser diferente, a gente entra da mesma forma, daqui a pouco eu vou me sentir incomodado de vir aqui dar entrevista para vocês. Né? Então, a nossa fala tem que ser acompanhada de boas atitudes, de boa postura. Né? Então, quando a gente vem aqui, a gente assume várias responsabilidades. A gente começa a se tornar alvo, tudo, mas como eu falei, né, você não escolhe ser um líder. Né? Ele vem para você, as pessoas às vezes te colocam o rótulo por enxergar em você um líder. Né? Aí você escolhe se vai pegar isso para você ou não. E eu decidi pegar isso para mim. Como outras pessoas aqui do clube também decidiu. Né? A gente só cresce quando a gente assume responsabilidades. Né? E a gente tem que assumir responsabilidades. Como eu falei, desse clássico, dessa derrota. Se a gente assumir a responsabilidade que faltou, a gente vai crescer. Se não, se a gente quiser massagear o nosso ego, porque tem não sei quantas vitórias de diferença do Vila, é porque a gente tem 41 pontos, eles têm tal, é porque isso, é porque aquilo. Eu só vou estar me enganando, eu vou estar normalizando uma derrota no clássico. Né? E a gente não pode normalizar. Não, faltou, então a gente não vai faltar mais, a gente vai crescer. E é isso que a gente escolheu. Só como eu falei, você vai julgar pelo sábado. Né? E depois do jogo você vai me entrevistar e vai falar, pô, Juninho, você estava falando, não aconteceu. A minha palavra vai perder credibilidade. Ou você vai falar, Juninho, você falou e realmente aconteceu, é o que eu espero. Entendeu? E sobre o América, como eu falei, eu conheço bem o clube, eu sei que ali, nos momentos que ninguém acredita, o clube ressurge. Eu estava lá, a gente era 2019, se eu não me engano, a gente chegou a ser lanterna da Série B. E a gente só não subiu porque a última rodada contra o São Bento, que já estava rebaixado, foi o último colocado em casa, jogando em casa, a gente perdeu o jogo e não subiu. A gente estava dentro do G4, perdemos o jogo e saímos. Então a gente saiu de último colocado e bateu lá em quarto, terminamos em quinto por incompetência nossa. Então, assim, a gente não pode achar que o América está morto, está acabado, porque a gente vai ter dificuldade. Eu estou falando porque eu já estive lá. Nos momentos que todo mundo desacredita, lá todo mundo acredita e eles ganham força com isso. Então a gente não pode dar esse alimento e ser essa força que eles querem no campeonato. Vai ter muita dificuldade o Goiás no jogo. Se a gente estiver bem preparado, vai amenizar muito essas dificuldades. Se a gente não tiver, a gente vai sofrer muito. Mas eu creio que a gente vai ter uma postura melhor. Né? Como eu falei, é uma semana foi 3, 4 dias aí para a gente digerir, de tentar de alguma forma passar o que foi feito no sábado para a gente seguir. A gente vai seguir ainda, o campeonato não acabou. Né? Por mais que o clássico a gente não vai ter contra o Vila mais, a gente tem um contra o Atlético. Né? Então a gente tem que retomar, a gente tem que buscar esse acesso e lutar pelo título, porque o título vai nos trazer uma vaga na Copa do Brasil, que o Goiás não tem para o ano que vem. E como eu falei, o Goiás não pode ficar fora das principais competições que tem no Brasil, por tudo que o Goiás tem, por tudo que ele nos oferece. Então é isso, é uma postura melhor. Fala, Juninho, tudo certo? Irênio Silva do Globo Esporte. Você tocou muito nessa parte da mentalidade pós-derrota, né? Queria saber de você o que o grupo conversou, o que leva de aprendizado após essa derrota para o Vila, né? Que foi uma derrota que reverberou muito entre os torcedores, tudo. E o que pode levar de aprendizado para essa sequência em casa, essa sequência também de Série B. E é isso, queria saber de você essa parte mental, como o grupo conversou ali, entendeu os pontos que tem que melhorar para essa sequência na temporada. Cara, foi uma conversa... Né, do professor, né, do pessoal aí da comissão, da diretoria, com nós jogadores. E eles fizeram questão de que todos falassem um pouquinho daquilo que achou do jogo. E eu achei isso importante e interessante também. Porque durante a fala de todos a gente vê que todo mundo sabe o que faltou. Todo mundo sabe onde a gente errou. Então, se todo mundo sabe o erro, a gente sabe também onde consertar e onde melhorar. Né, eu espero isso. Então é um momento que a gente precisa falar, precisa sair, né? Porque a gente carrega angústia e se a gente ficar com aquela angústia, né, a gente afunda nela. Então quando você solta, você fala, né, você acaba trazendo
um alívio para você, né? Então foi uma conversa mais ou menos nesse sentido, sobre o jogo, sobre postura, sobre o que a gente achou do jogo, o que faltou, tudo. E todo mundo sabe o que faltou, né? Vocês sabem, né? Se vocês expor que a opinião de vocês vai ser parecida com a minha também. Vocês sabem o que faltaram. E eu vou te falar, se tem uma coisa que nos incomoda, é quando fala que o nosso espírito não foi um espírito assim de clássico, a postura não foi uma postura legal, faltou alma. Nossa, se tem uma coisa que incomoda é isso. Porque não pode faltar, né? Principalmente sangue e alma, a gente tem que carregar isso. Quando a gente não consegue expor isso aí, a gente é taxado como muitas coisas, né? E esse sentimento tem que nos trazer incômodo, né? Eu tenho certeza que o nosso grupo, nesse momento, está se sentindo incomodado com as falas, tudo, com as cobranças. E é crescer, é mudar, né? Eu costumo falar que nós somos cartas vivas, né? Eu posso falar, mas você vai estar me lendo pela minha atitude, né? Então hoje a nossa escrita aí do jogo, ela não está sendo legal, né? Eu tenho certeza que o nosso torcedor, né, tá falando muita coisa que a gente não é, mas como eu falei, está na razão deles, foi o que eles viram, foi o que a gente passou dentro de campo para eles. E a gente tem que mudar e mostrar a nossa verdadeira identidade para o torcedor, aquilo que a gente realmente é. Então é mais ou menos nesse sentido, a gente vai seguir aproveitando aqui, né, acho que finalizou, para novamente falar para o nosso torcedor, né? Eu sei que está sofrendo, não estou aqui pedindo para vocês, não, apaga o que passou, não, porque como eu falei, tem um peso, tudo, né? Vocês estão sofrendo, eu posso falar que eu estou sofrendo muito, mas eu tenho certeza que vocês estão sofrendo mais do que eu. Como eu falei, vocês vivem isso aqui há anos, vocês sabem. Mas acredita em nós, acredita, né? A gente vai mudar a nossa postura, eu estou aqui assumindo uma responsabilidade com vocês, né? A gente vai mudar essa postura, a gente vai retomar, né, boas atuações que realmente representam vocês, né? O grupo está focado, está unido, né, para buscar a melhor colocação possível, né, nessa Série B. Então a gente conta muito com o nosso torcedor, né? É o que eu tenho para falar hoje, não posso falar muita coisa, porque como eu falei, né, tem que se acompanhar de postura, e a última imagem que a gente deixou não me permite falar muito pro torcedor, mas o que eu peço é que o torcedor acredite, continue acreditando, e a gente vai tentar representar vocês da melhor forma possível.